Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo site Notícias Agrícolas. Está começando mais um boletim de mercado, esse já de encerramento dos negócios lá na Bolsa de Chicago. Um dia que começou positivo, com altas de 4 a 6 pontos logo no início, na abertura do pregão regular. Esse ganho foi um pouquinho maior durante a sessão, mas logo no finalzinho dos negócios, os preços lá na Bolsa de Chicago recuaram um pouquinho. O mercado ainda encerrou de forma positiva, mas ganhando bem menos. Só para você ter uma ideia, o vencimento março de 2012, que é o primeiro vencimento, trabalhou aí, ou encerrou, na verdade, com alta de meio ponto percentual apenas, desculpa, de meio ponto de alta apenas, com negócios a 12 dólares e 33 centes por bushel. Vencimento maio, referência para a nossa safra aqui no Brasil, 12,42 foi o preço final de negociação, com uma alta de 1 ponto mais 25. Vamos conversar com o Fernando Pimentel, da AgroSecurity, para saber dele um pouquinho desse comportamento de hoje do mercado e também ver quais são as perspectivas aí para os preços da soja. Fernando, muito boa tarde para você. O mercado que começou aparentemente bem, parecia que ia seguir a tendência do pregão noturno, com encerramento aí de alta, né, de alta de 5 a 7 pontos, mas no finalzinho da sessão devolveu um pouquinho desses ganhos aí e praticamente encerrando sem grandes alterações, apesar de estar encerrando com as cotações no azul ainda, Fernando. Esse movimento traz alguma indicação, traz alguma informação para o mercado? O que aconteceu hoje que a soja acabou perdendo um pouquinho do fôlego no final da sessão? Antes de mais nada, Alexander, boa tarde aos ouvintes. Veja lá, o movimento de ontem e que determinou a chamada de abertura de hoje tem algumas componentes aí que devem ser ressaltadas. Primeira questão, do clima na Argentina e no Brasil, que, vamos dizer, reverberou um pouquinho a notícia de que as chuvas não teriam sido, principalmente na Argentina, não suficientes aí para melhorar a perspectiva de produtividade, né? Outra coisa que existe uma certa inércia dos produtores em vender. O produtor, de uma maneira geral, o produtor, tanto no Brasil quanto na Argentina, estão bem capitalizados. Então, quando ele observa esse movimento de reversão de tendência, de alta, ele tende a se recolher, né, esperando negociar em condições melhores. E você acha que a gente está nesse movimento de mudança para uma tendência aí, Fernando? Sim, é o que parece. Nós estamos sentindo aí vários fundamentos que estão se construindo na direção de uma redução de oferta. Nós temos o problema da Argentina na soja e milho, agora saíram números mais recentes de revisão da safra de milho para 22,5, a safra de soja para 46 baixo na Argentina. Então, os números nossos aqui também estão na direção de 46 milhões, 45,5 para o milho, 70, um pouco abaixo de 70 aí, nosso número aqui na faixa de 69,5. Todos esses números já delineando uma redução da oferta com impacto no estoque para o final de 2012. Então isso tudo já vai construindo um cenário. Agora nós estamos vendo neve em proporções bastante críticas na Europa, com frio aí que não se repete há 27 anos na Itália e tudo mais. Isso pode comprometer de alguma forma a safra que vai vir pós-degelo, o trigo, enfim, tudo isso pode ser comprometido por esse inverno extremo da Europa. Então, você começa a construir um cenário que vai jogando cada vez mais responsabilidade para a safra dos Estados Unidos e a própria safra de verão da Europa aí que virá logo após o degelo. Então, nós estamos aí construindo um ambiente de relativa instabilidade. Eu diria para você, Alexander, que variações de 5, 7 centavos por dia, para mim, soa como estável, né? O mercado
não vai mover em cifras bem mais substanciais na hora que nós entrarmos aí provavelmente no risco clima americano, talvez no primeiro o primeiro relatório de intenção de plantio, de pré-plantio da safra americana. Então, acho que nós temos aí um cenário de fundamentos bastante interessante para efeito de alta. Mas você acredita que essa questão da safra na América do Sul já está precificada? Ou seja, desses atuais preços, poucas alterações a gente pode ver daqui para frente e só a partir de novas informações que a gente vai ver o mercado se mexendo de novo, Fernando? Eu diria o seguinte, boa parte da precificação já foi feita, porque se você olhar hoje o Rio Grande do Sul, ele ainda tem um risco, né? Mas na hora que você olha para Paraná, para a safra de soja precoce, para o próprio Goiás, Minas, Triângulo Mineiro, essas já estão praticamente caminhando para definição. Mato Grosso ainda tem que parar de chover, ainda tem pouco colhido lá, então pode ter algum impacto ainda, mas o impacto maior seria na qualidade aí, né? Talvez e algumas coisas em termos de desconto para o produtor daquela região. A Argentina ainda tem espaço para perder mais, tem ainda algum espaço. Eu acho que ainda não está definido, mas isso aí tem que caminhar até o dia 15 de fevereiro. Eu acho que nós já temos números mais consistentes de fechamento da safra da região aqui sul. E daí a gente fica dependendo de notícias novas. E essas notícias viriam lá dos Estados Unidos, como você já colocou, intenção de plantio. Europa também, viu, Alex? Vai ser um referencial então, Fernando? Eu acho que a Europa, se você olhar para a safra 2006, 2007, foi o trigo da Europa que puxou todo mundo. Né? Foi um ano extremamente difícil para o trigo e foi ele que trouxe a soja para patamares aí na faixa de 14, enfim. Então, o fato de termos já uma safra do sul problemática já nos acende uma luz amarela para o acompanhamento do mercado de clima de abril, maio da safra americana. Aquele produtor que está capitalizado, produtor que quer e já pagou suas contas e quer acreditar aí num resultado adicional, é lógico que ele tem que ter, cada um tem a sua gestão de risco, mas tem muito produtor pensando aí, com certeza, em jogar com o clima dos Estados Unidos agora em abril, maio, com o que tiver de excedente da produção. Muito bem, Fernando. Pois não. Que, essas altas aqui, Alexander, já permitem e tem ocorrido já negócios no Mato Grosso com fixação de safra 2013. Então, é um bom momento para negociar, na sua opinião? Depende do preço do adubo. Né? Se o fertilizante tiver com uma paridade, por exemplo, para Goiás, Mato Grosso, na faixa aí de vamos dizer 14 sacas por hectare, eu acho que dependendo da região que você está, claro, já é um momento bom de se fixar alguma coisa, ter 13, 14, né? O produtor tem isso historicamente para cada região, né? Então isso é importante. Se chegar na paridade que é considerada normal, eu acho que é um bom momento para fazer. Muito bem. Agora, Fernando, a gente falou da oferta, mas e a demanda? Você acredita que ela ainda possa ser um influenciador de tendência aí para o mercado? Ou seja, China como carro-chefe aí vai voltar feroz aí no mercado, vai voltar a comprar como antes? Eu acredito que sim. Na verdade, outro dia estavam conversando sobre crise econômica, enfim, numa mesa aí de experts, e eu acho o seguinte, o fenômeno de urbanização chinês, ele é um fenômeno meio que sem volta. E se até houver algum retorno, que vai ser muito pequeno. De uma maneira geral, a renda desses países da Ásia, a renda per capita, melhorou muito, as pessoas consomem mais. Aquele franguinho que comia grilo em minhoca lá no interior da China, que alimentava uma família... alimentava uma família de 3 pessoas, agora alimenta só os pais, porque o filho foi trabalhar na cidade. Então ele agora come frango arraçoado. Então,
assim, não existe uma lógica que possa te dizer que haveria uma redução substancial de compras que pudesse impactar 0,5%, talvez, por um problema de crise, 1% de redução, mas os números do USDA que estimavam o crescimento, por exemplo, de demanda de milho da ordem de 2,6%, 2,5% esse ano, contra o aumento de produção de 3,5%, esse 3,5% já não existe, ou seja, o crescimento da produção já não vai criar um aumento do estoque. Nós vamos ter aí praticamente um estoque nivelado, ou até pior do que os números de fechamento de 2011. Isso deixa o mercado nervoso, porque já não são estoques tão confortáveis. Então, não guardam aí uma reserva suficiente para termos uma grande quebra, né? Então, eu diria que o mercado segue nervoso. Se houver uma redução de demanda por conta da crise que cerca a Europa, ela também vai se manifestar de uma maneira talvez não tão substancial, porque o produtor da Europa está deixando de comer carne de bovino, está comendo mais carne de porco, aquele que não comia carne de porco está aumentando frango, e no final da história, a proteína animal deve ser consumida em intensidade relativamente igual à do ano passado, talvez com alguma redução na Europa e talvez com alguma compensação nos países asiáticos. Então, no cômputo geral, eu acho que o produtor não tem que se preocupar. Essa crise da Europa, ela é séria, é grave, ela vai trazer volatilidade. Com certeza o mercado vai trabalhar com volatilidade, principalmente por causa do câmbio. Mas eu não vejo assim nenhum risco do produtor sair dessa situação de resultado bastante positivo para ir, por exemplo, para um resultado de baixa rentabilidade. Eu acho que colheu bem, está com o dinheiro no bolso, está com o dinheiro no banco e tem que adiantar suas compras, trabalhar bem a compra de insumos e já se preparar para a safra 2013, quem pode. E tem muita gente no Cerrado que já está se preparando para a safra de 2013. Muito bem. Você ouviu aí, produtor rural que está nos acompanhando pelo site Notícias Agrícolas, Fernando Pimentel, traçando aí um panorama do que pode acontecer e quais são os percursos aí da cotação daqui para frente. Obrigado, viu, Fernando, mais uma vez pela sua participação e volte sempre. Obrigado, agradeço a todos. Até a próxima.